Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. E neste vídeo vamos falar sobre Corinthians e Palmeiras, jogo que acontece amanhã, derby que acontece na casa do Coringão. Félix Torres não joga, quem vai substituir o Félix Torres na lateral, já que Mateuzinho também não vai para jogo, vou atualizar vocês. Vamos falar também sobre atualizações dos numbers rights. Corintianeiros, espera um pouco, nos conta, é 900 milhões ou não? Vocês sabem que aqui eu não fico em cima do muro e vou trazer as informações verdadeiras e atualizadas para vocês aqui no canal do Corintianeiro. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Fiel, é de grande importância que você deixe o like para esta plataforma YouTube espalhar esse vídeo para mais corintianos. Combinado? Então chega de enrolação e vamos falar do Coringão, nosso clube do coração. Primeira coisa, corintianeiro, hoje de dia você postou um vídeo do Corintianeiro, você fez um corte lá referente a essa Fiel e postou aqui no Corintianeiro. Fiel, não tinha assunto de nada, tá? Então é mais por questões de algoritmo mesmo, desculpa, tá? De vez em quando acontece. Como a gente trabalha com informação, a gente não inventa informação, então quando não tem informação, realmente não tem mesmo, tá? Então foi mais por questões de algoritmo, mas ainda assim você postar uma informação existencial que você vir aqui e falar um monte de merda que não é verdadeira. Aqui nós trabalhamos com transparência e sinceridade com vocês, tá bom? Mas aqui já temos novas atualizações para trazer para vocês. Quero começar primeiro aqui, obviamente, antes de a gente entrar nos assuntos de numbers rights, vamos falar sobre Corinthians e Palmeiras, jogo que acontece amanhã dentro da casa do nosso Coringão, com totais condições do Corinthians vencer essa partida, mesmo desfalcado. O Corinthians vem em ascensão, ganhamos do Vasco da Gama, ganhamos do Atlético Paranaense, fizemos um ótimo jogo contra o Bahia, estamos com o DNA da base voando dentro de campo, apesar do Kaique não estar fazendo gols, mas é um atacante que está nos ajudando muito bem, está jogando bem, não está comprometendo, e o Guinegão aí fazendo cada vez mais, vamos dizer assim, nos dando mais esperança da gente revelar aí uma grande joia das categorias de base. Tomara que ele continue assim, para dar muita alegria para o nosso Coringão, nosso clube do coração, tá, fiel? E detalhe importante, vamos já corrigir algo aqui que já está em dúvida aí em muitos de vocês, tá? Porque aqui a gente chega com a informação final já definindo os parâmetros. Primeiramente, não existe a possibilidade do Mateuzinho jogar. O Mateuzinho já está fora dessa partida diante do Palmeiras. Mateuzinho aí que sofreu apenas um edema, que para nós foi uma boa informação, e ele vai ficar aí uma semana sem atuar, tá, fiel? Antes de ficar uma semana do que ficar aí um mês, 2 meses, igual ficou o Memphis Depay aí um mês e pouquinho, né, fiel? Mais ou menos, porque não foi aí uma contusão aí de grau 2, uma coisa mais séria. Então foi um edema, infelizmente foi semana de derby, né, que ele se contundiu e vai ficar fora contra o Palmeiras, um jogador que está jogando muita bola e com certeza vai nos fazer falta, tá? Aí que vem a grande questão aqui, que é que eu fico bravo e venho cobrando os dirigentes do Corinthians, e eu vou cobrar sempre. Não importa o que terceiros fazem, ou que tipo de crítica que eles fazem. Um clube desse tamanho não pode ficar sem um lateral reserva bom para ser substituído na hora que precisa dele, ele está lá para corresponder à altura. Não pode não ter um zagueiro reserva hoje. Fiel, se machucar o André Ramalho e o Gustavo Henrique, quem que é o zagueiro reserva do Corinthians? O Tchoca? Vocês acham que eles estão aptos para substituir um Gustavo Henrique hoje? Na minha opinião, não. O zagueiro muito jovem ainda, juvenil, já cometeu pênaltis bobos. E o Kaká, ele está apto a substituir qualquer zagueiro do Corinthians hoje? Na altura que estão jogando, mesmo assim o André Ramalho vai dar um peguinho ali e o Gustavo Henrique. Então, não tem cabimento o Corinthians hoje ter jogadores que não têm substituição, substituições plausíveis que vão chegar e ajudar o nosso Corinthians, pelo menos corresponder um pouco daqueles titulares que vão sair. O mesmo vale para o meio ofensivo, se o Rodrigo Garro sair, quem que vai substituir o Rodrigo Garro, fiel? A gente não tem ninguém, tá? E o Thales Magno e o Romero, próprios dois atacantes aí, hoje estão muito abaixo. O Corinthians deveria ter mais opções. Chegou o Vitinho, mas também precisa de mais opções. Corinthians, na realidade mesmo, não está precisando de 4 reforços ou 2. Está precisando no mínimo de uns 7 reforços. 7 reforços pontuais para deixar esse time aí preparado para disputar grandes títulos, tá? Mas o Corinthians vem a campo com Hugo Souza no gol, tá, fiel? A gente segue de Matheus Bidu. Vamos começar pelo certo, né, fiel? Então, é Hugo Souza no gol. Na nossa lateral direita, provavelmente vai ser o Charles adaptado no lugar do Félix Torres. A diretoria entende que o Félix Torres vive uma péssima fase.
A torcida está pegando no pé do Félix Torres. Então, até para poupar e dar um ar para o jogador, Dorival Júnior pensou bem e achou melhor poupar o Félix Torres, principalmente de um clássico, que se ele cometer erro, aí vai ser praticamente o fim mesmo dele no Corinthians, porque vai ficar insustentável aí essa cobrança com o Félix Torres. E não é para menos, a cobrança está sendo bem dirigida, está sendo de uma forma totalmente justa, porque o Félix Torres, toda vez que entra em campo, ele compromete o Corinthians e realmente ele vai ficar aí sem jogar esta partida. Eu acho que o Corinthians faz muito bem, Dorival toma uma ótima decisão, você preserva o atleta, que ainda é jogador do Corinthians, tá, fiel? Então, mesmo que a gente critica, a gente tem que saber preservar o jogador, porque ainda assim o grupo do Corinthians é um grupo unido, e o Charles, pela primeira vez, a gente vai ver a atuação dele, tá, fiel? Ou também o Corinthians pode entrar com 3 zagueiros, está realmente indefinido se ele vai entrar com o Charles ou se ele vai entrar com 3 zagueiros. Se ele entrar com 3 zagueiros, ele pode pôr um atacante lá na lateral direita, um Vitinho, por exemplo, que vai servir muito bem a gente ali. Caso ele entre com o Charles, aí o Charles vai fazer o papel apenas de marcação, vai ser aquele lateral do meio campo para trás, aquele lateral que não avança apenas na parte de marcação. Eu sei que vocês vão falar, nossa, Félix Torres e Charles, pelo amor de Deus, que cara, que eles são horríveis, né? Mas ainda, fiel, o Charles eu acho que marca mais que o Félix Torres e erra menos que o Félix Torres, tá? Então compensa dessa chance pro Charles. Até mesmo um Kaká quebrando um galho aí, se ele não quisesse entrar com 3 zagueiros, fazendo um papel de lateral, eu acredito que na marcação vai bem melhor que o Félix Torres, tá? Então só pra gente não perder o fio da meada, Hugo Souza no gol, vamos colocar aí o Charles, tá? O Dorival treinou com o Charles e também com o Kaká de 3 zagueiros. Vamos colocar a primeira formação. Hugo Souza no gol, Charles, seguido de André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, que vem fazendo ótimas partidas pelo Corinthians, tá? A gente tem Raniel, tá, fiel, e possível aí existe uma dúvida do José Martínez ou também aí do Rian, que pode jogar. Vamos colocar Raniel e Rian, e aí Breno Bidon e Rodrigo Garro, que inclusive o Breno Bidon tá fazendo uma falta extrema pro Corinthians, porque ele sabe jogar bola, ele pelo menos não compromete. Desta vez, ele realmente não está servindo para nada, está realmente um cone dentro de campo. E o Breno Bidon, o Bidonzinho da Fiel aí, a gente sabe que é um jogador com bastante potencial, veio das categorias de base, chegou no Corinthians, já realizou ótimos jogos, mas com certeza agora está muito claro para nós que ele está precisando evoluir e evoluir muito. Quem sabe não aproveita essa chance aí diante de um derby, quem sabe até marcar um gol aí e cair nas graças da Fiel novamente, igual aquele golaço que ele fez contra o Grêmio. Quem lembra, comente aí nos comentários, tá, fiel? E no ataque a gente vem de Kaique e Guinegão, com opções de segundo tempo com Romero e Thales Magno e o próprio Vitinho, tá, fiel? Aí a gente vai depender para ver se o Vitinho começa jogando. Se ele começar com 3 zagueiros, acredito que o Vitinho deve começar jogando, tá bom? Isso ainda está indefinido. Vamos saber 1 hora antes do jogo, mas as 2 prováveis escalações são essa que eu passei para vocês. E a gente sempre brinca aqui com o nosso placarzinho, né, fiel? É lógico que amanhã a gente vai fazer outro vídeo comentando sobre o clássico, mas já comentem aí, já vamos começar a partir de hoje, qual que é o seu palpite para o jogo de amanhã. Se eu não me engano é 6h30 da tarde, Corinthians e Palmeiras. Comentem o seu placar, o meu placar 2-1 para o Corinthians, tá bom? Vamos seguir com informações de numbers rights, fiel? Bora lá atualizar vocês? Aqui vocês sabem que eu não tenho medo de ninguém, eu falo realmente as informações que chegam para mim, porque eu confio nas pessoas com que eu trabalho. Então todos os índiozinhos da aldeia, todos os canais estão dando, e fiel, eu falo isso, Corinthians, você faz isso uma disputa, eu sou o que menos disputa, eu sou o cara que elogia todos os canais, eu sou o cara aqui que dá a fonte na maioria das vezes quando tem alguma informação de outro canal, que eu confio, por exemplo, o Capitão Corintiano, na minha opinião, é um dos melhores canais que tem no YouTube referente ao Corinthians. Eu sempre cansei de falar aqui. Tem muitos canais grandes aqui no YouTube. Só que tem algumas pessoas, não são todos, não vou generalizar, que às vezes tiram informações de outros canais e não dão a fonte também. E aqui eu falo realmente a verdade. As informações que tem, primeiramente, jornalista, próprio presidente, já vou falar do presidente, influencers, não tem hoje o valor exato dos dummies rights, tá? O próprio presidente, se vir a público falar estamos negociando os dummies do Corinthians a 900 milhões, ele jamais, eu repito aqui, ele jamais vai passar o valor correto antes da negociação se tornar assinatura no papel, antes dela ser final. Então ele jamais vai revelar os verdadeiros valores que o Corinthians está negociando.
Até porque existe mais de uma empresa nas negociações. Eles não vão revelar os valores que estão negociando a público e as empresas que são, porque isso atrapalha as negociações. De repente tem alguma empresa que patrocina outro time, ela fica sabendo que você está pagando mais para o Corinthians, isso cria conflitos desnecessários. Isso é para jogador, isso é para qualquer tipo de negociação. Ninguém revela o valor exato e eu não vou fugir das minhas informações. A minha informação é que as negociações estavam em 1 bilhão. Eu vou continuar com a minha informação porque eu confio nas pessoas com que eu trabalho. Se amanhã ou depois o Corinthians bater o carimbo, olha, fechou, é 900 milhões de reais, que provavelmente é a grande chance aí de ser a Hypera Pharma continuar no Corinthians, olha, é 900 milhões de reais, beleza, parabéns, ainda assim é melhor que 700, que estava todo mundo dando 700, eu falei, é 1 bilhão, agora tá todo mundo dando 900, aí amanhã todo mundo dá 1 bilhão, aí 2 dias depois todo mundo dá 800 mil, então fica um verdadeiro jogo do bicho aí, né, Fel? Então as pessoas têm que ser mais coerentes aqui e realmente falar a informação certa. Qual que é a informação correta? Ninguém, além do presidente Osmar Stabile e as pessoas que estão negociando as 7 chaves lá dentro dessa sala de reunião, sabe o valor exatamente qual é. E ele jamais em entrevista vai falar, mesmo que ele quiser falar, ele não vai falar o valor correto até que seja aí aberto ao público com um contrato fechado, tá? O que vaza para nós, pelo menos influencers, eu acredito que o jornalista trabalha assim, são informações que eles querem que vazam, tá? Informações que eles querem que vazam aí para ver a repercussão da torcida, tanto em contratações quanto em negociações. Então as informações que chegaram para mim é que o Corinthians hoje negocia contrato na casa de 1 bilhão. Ah, corintianeiro, fechamos por 900 mil, igual eu falei tudo aqui para trás. Beleza, mas ainda eu acho que pro tamanho do Corinthians é pouco. Tem que ser 1 bilhão de reais. Porque a empresa valoriza os dummies rights de várias formas. Não é só com o jogo do Corinthians, que o Corinthians lota a Neoquímica Arena toda vez que tem jogo. Eventos, festa, qualquer coisa que faça dentro do estádio, a empresa está sendo valorizada. E o Corinthians, a torcida é diferente, né, irmão? Estamos falando aqui do Corinthians, não estamos falando aqui do Palmeiras, com todo respeito, do São Paulo, do Santos. Estamos falando aqui de mais de 40 milhões de torcedores no Brasil. Estamos falando de um Corinthians que vai lotar o estádio do Corinthians, com o nome que vai estar lá, da empresa estampada, em um jogo de campeonato paulista de Corinthians e Santo André. Na primeira rodada, o Corinthians vai lá e coloca 40 mil pessoas no estádio, irmão. Então, quer marketing melhor que esse? Quer propaganda melhor que esse? Corinthians tem que ser 1 bilhão de reais. É a minha humilde opinião, tá bom? E as informações que eu tenho é que está na casa de 1 bilhão. Vamos aguardar fechar contrato para a gente saber realmente o valor exato. Mas as minhas informações é que as negociações estão na casa de 1 bilhão e não 900 mil. Mas 900 mil já acho um valor também que não é de se jogar fora, pelo menos melhor que 700 mil, né, Fio? Então, pelo menos é isso que eu tenho para trazer para vocês aqui de mais atualizado sobre tudo que acontece no Coringão, nosso clube do coração, tá? Amanhã voltamos aqui com a programação normal, 2 vídeos no Corintianeiro e 2 vídeos no Corintianeiro 2.0. Certo, fiel? Comente, o espaço é de vocês, a abertura aqui é de vocês. Podem criticar, podem elogiar, podem falar o que vocês quiserem, porque eu vou responder todos os comentários de vocês, sem exceção, tá bom? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!